Olá, grande Antônio Rodrigo Nogueira, um minotauro, né, lenda máxima do mundo da luta, ídolo de 10 em cada 10 amantes do mundo da luta. É uma honra conversar com você aqui para o canal MMA Debate de Belo Horizonte, né, um dos pontos máximos da nossa história. Já entrevistamos várias lendas, mas você é até uma emoção especial conversar com você, né, um ídolo, uma referência máxima aí dentro do mundo da luta. Messi, como começou a sua relação com as artes marciais, né? Você já foi direto no jiu-jitsu, você treinava, fez judô antes, enfim, conta um pouco pra gente do seu início no mundo das artes marciais. Fala, meu amigo, tudo bem? Prazer é o meu estar aqui falando com vocês, né? Turma de Minas Gerais que acompanha o MMA e o nosso esporte, né? Eu comecei no judô com os 4 anos de idade, né? Conheci o professor Dalmácio, né? E lá me encantei logo assim de primeira pelas artes marciais. Minha mãe procurou o judô pela uma questão de disciplina, né? Nós éramos uma família de 5 filhos, 4 primos moraram com a gente, então era uma família de 9 filhos praticamente. Né? Então todos os filhos praticavam algum tipo de esporte. Meu irmão mais velho entrou no judô e fui assistindo as competições dele e quis entrar para ser um competidor de judô. Eu falei com meu pai, né, me coloca para no judô que eu quero competir e ganhar medalhas. E daí surgiu, né, o judô na sua vida, né, treino diário, disciplina, aquela coisa toda e a paixão pela arte marcial e foi excelente para mim, né, para nossa personalidade, né, a disciplina que o judô trouxe, o benefício que o esporte trouxe para mim, para o Rogério, foi sensacional. O irmão mais velho também, Júlio, né? Meu pai compreendendo aquela mudança ali do comportamental de todo mundo, incentivou os filhos a praticarem artes marciais. Meu primo fazia karatê, o Nelson, e nós três fazíamos judô na época. Minotauro, assim como o Lioto, né, que tem um irmão dele, o Shinzo, o Verdun, que tem o Felipe, enfim, e outros tantos, né, você, no seu caso, ainda é diferente que você tem um irmão gêmeo, né, o grande Minotouro. Fala um pouco pra gente, né, quando vocês eram crianças, se tinham aquelas brigas naturais de irmão, enfim, se sim, conte alguma briga, né, alguma briga lendária que vocês tiveram como criança, aquelas coisas de criança mesmo que você se recorda. Que tinha briga, lógico, mas eu acho que, né, o esporte, até nas brigas em casa, trazia uma certa fair play, né, entendeu? A gente praticamente brincava de luta, né? Era como se fosse um treino de judô ali, né? Até nas brigas em casa mesmo. Era mais uma luta agarrada, a gente optava pela luta agarrada, o grappling. E todas as brigas eram decididas em disputas sadias aí de irmãos, né? Tivemos algumas brigas, mas a gente nunca deixou que isso fosse distanciar, era mais uma grande parceria, íamos juntos para os treinos, né? Um irmão ajudando o outro sempre. A família era bem unida, éramos em 9, né? Como eu falei, 5 irmãos, mais 4 primos, 9, e todo mundo treinava, todo mundo praticava esporte, era bem bacana. E o Rogério sempre comigo, sempre parceirão ali, foi meu grande parceiro nas artes marciais. Minotauro, todos nós sabemos, né, do acidente que você teve aos 11 anos, né, que você foi atropelado por um caminhão, ficou em coma por mais de 20 dias. Conte a lembrança que você tem daquele dia, né, e parecia que o destino estava traçado, né, que Deus livrou você da morte, talvez para você ser alguém, se tornar alguém tão especial que você se tornou. Conta um pouco pra gente, né, a impressão que você escapou disso porque você tinha uma missão aqui na Terra. Conta um pouco pra gente da recordação que você tem desse dia e do aprendizado, enfim, e de tudo que aconteceu com você depois desse acidente. Minotauro, conta um pouco pra gente, né, da sua época nas disputas do campeonato de jiu-jitsu, na sua época do pano mesmo. Quem foram os seus principais oponentes, né, os seus principais títulos? Né, eu sei que você foi medalhista em campeonato mundial, foi campeão pan-americano. Conta um pouco pra gente da sua história no mundo das competições de jiu-jitsu, seus principais rivais, seus principais títulos. Né, no jiu-jitsu, na época, tinha um cara muito forte, o Givanildo Santana, aqui de São Paulo. Né, cheguei a fazer também ganhei dele 2 vezes. O Cachorrão,
né, que já lutou o UFC também, ganhei uma final de Pan-Americano dele, perdi, né, uma luta também que eu considero uma grande luta na minha carreira, uma semifinal do Mundial Faixa Preta por roleta, né, que vinha ganhando de todo mundo ali, também perdi por Roberto Traven, né, já ganhei em 2 ou 3 oportunidades de outros lutadores que depois viraram faixas pretas conhecidas. E, né, tive uma passagem, mas eu passei pelo PAN, não vou limitar, não. Foram no máximo 5 anos até eu começar a minha carreira no MMA. Tive ali uma passagem rápida, né, pela faixa azul, roxa e marrom. Faixa preta também, acho que competi 2 vezes na faixa preta e já parti para o MMA. Eu senti que eu tinha. Eu fui incentivado pelo Marcelo Alonso, né? Marcelo Alonso, que é o repórter, foi um dos meus grandes incentivadores à entrada no MMA. O pai dele, o seu Eduardo Alonso, também foi um grande incentivador aí. E como eu tinha muita técnica de boxe, então eu mudei para o MMA dentro em breve, assim, no jiu-jitsu. Minotauro, você já vinha se destacando, né, dentro do mundo do jiu-jitsu, em treinos, em competições, enfim. Mas como você decidiu migrar para o mundo do MMA? Conta um pouco pra gente como é que surgiu na sua cabeça a decisão de ir para o mundo do MMA. Então, ir para o mundo do MMA foi natural, porque eu já era praticante de boxe, treinei muito tempo com o mestre Luiz Carlos Doria, né? Na Academia Champion lá na Bahia, já peguei toda aquela geração do Popó ali, grandes destaques do boxe. Não tinha peso pesado, então não fiquei no boxe, né? Me destaquei mais no jiu-jitsu, mas eu gostava muito já da trocação, pratiquei kickboxing, pratiquei kung fu, né? Pratiquei judô, mas a minha mãe se mudou para os Estados Unidos, né? Já morava lá um tempo e eu fui morar com ela. E abriu uma academia de jiu-jitsu em Fort Lauderdale junto com Alex Davis, que é empresário de muitos lutadores famosos, né? Do UFC, nós abrimos uma academia juntos, eu, o Alex, o Aldi Blois, na época, aquela primeira geração da ATT, né, que era o Wilson Gouveia, Hermes França, né, nós fazíamos treinos lá e a gente começou a dar aulas de jiu-jitsu para os caras do MMA, que lutavam World Extreme Fight. E aí, como eu dava aula para esses caras todos, já tinha aquela, já comecei a treinar MMA, mas eu fui para Miami, né, e conheci o Conan Silveira, o mestre Conan me chamou para fazer os treinos de MMA, ele ia lutar com Pat Smith, na época, pelo World Extreme Fight, e aí fiz o primeiro treino com ele, tá, e eu gostei muito, né, já tínhamos aquela tendência, Carson Gracie, né, pelo Conan, né, e aí ele me preparou bem, fiz o meu primeiro combate, me apaixonei pelo esporte, então tive incentivadores, tive. Por incrível que pareça, né, um dos grandes incentivadores, como eu falei, Marcelo Alonso, o pai dele, o Conan Silveira foi um cara assim, que abriu meus olhos para o MMA, né, com a modalidade que estava surgindo nos Estados Unidos. Era proibido em vários estados americanos, então eu lembro que a gente foi lutar em reservas indígenas, os 2 primeiros eventos, né, porque nos considerava, né, parte do território americano, então muitas lutas aconteciam em reservas indígenas, devido à legalização do esporte. Mas enfim, foi uma coisa natural, a gente tinha uma academia, né? Fui treinar, o Conor também me incentivou bastante, agradeço muito ao mestre, hoje é um dos líderes das maiores equipes, se não a maior equipe do esporte, né? Que é a American Top Team. E é isso. E minha irmã, tenho uma irmã que é pianista, dona de uma escola de piano, a Jamile, ela sempre me puxava bastante. Eu lembro que a gente saiu para dar uma corrida e eu falei, pô, Jamile, eu decidi que eu vou virar um lutador de MMA profissional. E daí ela falou, quem é o melhor na atualidade? Na época eu falei, o Marco Coleman. Ela falou, então se você vai lutar com ele. E dentro de 1 ano e 8 meses estava eu no Japão, no Pride, né, quase 2 anos, lutando com o Mark Coleman em uma luta que antecedia uma luta de cinturão. Então foi tudo muito natural, mas eu tinha noção do que eu queria e da onde eu queria chegar. Minotauro, antes do Pride, né, você fez 13 lutas com 11 vitórias e um empate e uma derrota, que foi aquela luta contestada contra o
o Dan Henderson no Rings, né, em 2000. Você acha que aquele foi o maior garfo que você levou na sua carreira, né? Que foi a primeira derrota, mas que na verdade não foi uma derrota, né? Conta um pouco pra gente sobre aquele dia. Rapaz, aqui foi um resultado injusto, pelo menos para mim, não sei para quem assistiu a luta, né? Dominação total, onde tive várias montadas, tentativa de finalização. Do Henderson fugiu do ringue algumas vezes, né? Mas aceitar, eu acho que me fortaleceu para me tornar um grande lutador, ajustar minhas finalizações, né? E eu estava ali com um cruzado anterior do joelho rompido, tinha rompido nos treinos, de repente não era o meu melhor momento, né? Mas foi o joelho saiu do lugar algumas vezes na luta, né? Mas foi uma grande luta, foi uma disputa contra um grande adversário da Henderson, que era um dos grandes nomes aí, mesmo vindo da categoria de baixo, estava disputando um título no peso pesado e me cresceu como lutador. No ano seguinte eu voltei melhor ainda, com melhores finalizações e consegui ganhar o torneio ali, né, invicto e partir para o Pride. Então, é uma derrota que me engrandeceu como atleta, né? O time, a Brazilian Top Team, trabalhou mais e no ano seguinte a gente voltou melhor preparado. Então, nem considero uma derrota, aprendizado e foi isso. Minotauro, depois em 2001 você foi pro Pride, venceu as lutas contra o Goodbridge e o Coleman, ambas por finalização, a do Coleman naquele triângulo épico. Depois veio a consagração, né, de ser o primeiro campeão peso pesado do Pride, naquele Pride 17 contra o Hit Hearing. Conte como foi, né, o seu início avassalador no Pride, até a sua luta contra o Hit Hearing, e se aquele momento, né, aquela conquista contra o Hit Hearing foi a sua maior conquista até hoje. Foi uma grande luta, né? Chegar até a disputa com o Rick Hearing, né? O Pride era uma coisa diferente, foi outro grande passo na minha carreira, né? Tinha um jiu-jitsu muito afiado, ganhei bem do Gary Goodrich, sabia o jeito de ganhar dele, sabia que ele, né, o giro que a gente estava dando no chão ali, não ia conseguir segurar. Mãos pesadas, um adversário dificílimo, mas, né? Uma preparação. Fui para a luta com o Coleman, uma luta, um divisor de águas, né? Se pegar um ex-campeão mundial, um cara de mãos pesadas, né? Conseguir fazer guarda com aquele gigante, né? É... E teve até uma passagem muito difícil. Minha avó morreu na semana daquela luta. Eu soube da bosta da minha avó na quinta ou sexta-feira, antes da luta. Fiquei ali meio malzão de cabeça, mas no dia deu certo. Eu levantei a cabeça, falei, pô, ou você senta e chora, ou você vai ser o futuro atleta brasileiro a disputar o cinturão. Então, fiz uma das melhores lutas contra o Mark Coleman e fui lutar contra o cara que era o bicho papão da categoria, que era o Hit Herring, que tinha ganho do Marquer, né, de outros grandes nomes da divisão dos pesos pesados. Era um cara completão, né, trocava muito bem, bom de wrestling, tinha um chão bom, né? Tinha um Muay Thai super afiado e dominei a luta ali, né, com o Rich Herring, tanto na trocação quanto na parte de chão, número de quedas, né? Fui bem dominante na divisão. Não foi a minha maior vitória, com toda certeza, mas foi uma vitória marcante, primeiro título, um título mundial do Pride. As lembranças vão ficar aí para sempre aí na minha carreira. Minotauro, de tantos momentos históricos e brilhantes que você tem na sua carreira, um deles, um dos mais emblemáticos que você viveu foi aquela luta contra o Bob Sapp, né? Que está na galeria dos maiores momentos da história do jiu-jitsu dentro do MMA, né? Você finalizando depois daquele sufoco todo, né, que você tomou. Conte qual era o seu plano de jogo naquele dia e de onde você conseguiu tirar forças para vencer aquela guerra. Então, super treinado para aquela luta com o Bob Sapp, foi épico para a gente. Foram, né, dois canais de televisão, os dois maiores canais, Fuji TV e Nippon TV, passando a luta no mesmo horário, a Globo e a SBT, o Globo Bandeirantes transmitindo o mesmo evento. É um evento no Estádio Nacional de Tóquio, para 108 mil pessoas, o maior evento de público, né, da história das artes marciais. Um grande destaque do K1, que foi o Bob Sapp, né, e o grande destaque do Pride, aquela luta para ver qual era o melhor evento, o evento que, né, que trazia os melhores lutadores. A gente venceu, então era uma meta incrível, provar quem era o melhor evento.
provar quem era o melhor lutador daquela época. Não é que o Sapp que era o melhor lutador, mas ele estava num ascendente muito grande. Então, a primeira derrota dele, eu já era um lutador mais experiente, já, né, já tinha muitas lutas nas costas, e eu lutei o jiu-jitsu, né? Foi o jiu-jitsu puro, as posições, confiei nas posições. Estratégia que a gente tinha naquela luta era dar giro, vencer o primeiro round, mas teve uma parada, corte no meu olho, parada no corte do olho dele, teve uma queda de energia no Estádio Nacional de Tóquio, então a luta foi, o primeiro round foi difícil, mantive a estratégia, fomos pro segundo round ali e ganhei na pressão, do cansaço, apesar da diferença de tamanho e peso. Foi sensacional. E para mim, a hora que marcou depois daquela luta foi um encontro com o Hélio Gracie, falando para mim assim: porra, filho, essa foi a maior luta de MMA que eu assisti da história. O coroa pegou na minha mão, uma mão enorme. Foi sensacional, assim, poder representar o jiu-jitsu daquela maneira. Né, e depois disso você fez mais duas lutas, vencendo o Sammy Shields e o Dan Henderson por finalização. Aí apareceu, de fato, o seu maior rival na história, que é o Fedor, né? O Fedor Emelianenko, russo, um cara extremamente calmo, respeitador, enfim. Conte o que o Fedor tinha, né, de tão especial, se era para você a força bruta que ele tinha, explosão, velocidade, mesmo sendo um peso pesado. O que ele tinha no jogo dele que dificultava você? O que você acha que e o que você acha, olhando hoje em dia, que se você tivesse tentado na tática daquelas lutas que você fez com ele, se você tivesse tentado algo diferente, olhando nos dias de hoje, você teria vencido ele? E o que fazia dele, o jogo dele, tão especial? Ele tinha mais velocidade na luta do judô, eu tinha boas passadas de perna, não era tão bom em double legs, single legs, e ele realmente, na luta de judô, ele era melhor. Ele virava uns ultimatas, ele tinha um maior número de quedas e uma postura muito boa no chão, né? Ele levantava uma postura, então ele sempre evitava os triângulos, ele estudou muito o meu jogo, né? E realmente foi melhor nas lutas no qual ele venceu, nas duas primeiras lutas. A primeira luta com certeza foi muito melhor que eu. A segunda luta fizemos um embate ali que ele foi melhor a partir da metade do segundo round, ganhando o round, né? E o terceiro ele dominou com quedas, né? O primeiro round considera ali um round bem disputado. Mas é isso, meu amigo. Não tirando o mérito do Fedor, foi um dos grandes nomes dos pesos pesados, invicto aí por anos, né? Na época ele me superou. Poderia falar o que eu posso fazer agora. Foi feito, fiz o meu melhor em todas as oportunidades. Eu acho que eu ficaria chateado se eu não tivesse tentado o meu melhor, treinado para lutar com ele, treinei o meu melhor, treinei, fiz o máximo que eu pude. Eu tenho toda a certeza do mundo, não me arrependo de nada que eu tenha feito. E ele foi melhor que eu e mereceu, foi o nosso super campeão aí por anos. A gente ficou ali, né? A gente teve um segundo embate, se eu não me engano, né? Foram três. O segundo eu venceria, deu um no contest, acredito eu. Estava mais ofensivo, atacando mais. E quando eu fiz um arm drag passando para as costas, ele deu uma cabeçada ilegal, né, onde ele teve um corte no olho, eu dei uma pedalada e abriu mais o corte do olho dele, mas realmente a luta foi parada no no contest, onde eu venceria se abrisse a contagem de pontos, né, que isso foi, se eu não me engano, no segundo round, mas a terceira luta ele me superou estrategicamente, então foram grandes lutas, um mar rival e não tirando o mérito do Fedor, foi um super nome da categoria. E a segunda luta sua com o Fedor, né? Você veio de uma batalha contra o Kharitonov naquele GP e ele de uma luta rápida contra o Ogawa. Aí vocês lutaram e muitos achavam que você estaria cansado, né? Devido à sua luta contra o Kharitonov e ele mais descansado por causa da luta rápida dele contra o Ogawa. Mas você mesmo estando por baixo, você conseguiu bloquear o ground and pound dele, né? Você anulou o jogo dele naquele dia. Conte pra gente qual que era a sua tática para aquela luta e se você acha que teria muita chance de vencer aquela segunda luta contra ele, porque a gente vendo a luta você estava muito bem. Eu venceria aquela luta, foi um no contest
que eu achei que foi injusto ali, né, ter dado, estava melhor. Fiz uma super luta com a Ayrtonov, uma atleta muito difícil, um excelente nível. Para mim era o grande nome, né, que vinha chegando, um novo upcoming da categoria, mas passei, né? Ele fez uma luta relativamente fácil com o Ogawa, né? O Fedor. Tava vencendo a luta até então, se abrisse contagem de pontos, eu fui mais ofensivo, ataquei mais e houve uma cabeçada, né, do Fedor quando eu estava indo para uma posição para as costas do Armstrong. Como eu falei, teria vencido aquela luta sim, mas é isso. Não teve, não aconteceu, não teve que ser. Amém, né? Partimos para uma terceira luta onde ele superou. Minotauro, outro momento épico, né? Foi a sua vitória em 2003 no Final Conflict, né? Em que você venceu o cinturão interino do Pride contra dos pesados, né? Do Pride contra o Crocop. E depois, né, de um primeiro round duríssimo, né? Aí você quedou e levou o braço do croata no segundo round. Conta um pouco pra gente se como foi essa luta, né? Como era o seu plano de jogo e a emoção que você teve de finalizar aquele que vinha destronando todo mundo. O Crocop é o novo upcoming, né? Um super striker, canhoto, difícil de colocar para baixo. Tá com uma distância muito boa, um cara muito forte, né? A gente treinou bastante aquele tipo. Pode falar aquela finalização do qual eu fiz aí com o Crocop. Eu treinei centenas de vezes diariamente com o mestre Abari Bittet, né? A maneira que ele saía de baixo, a gente estava treinando justamente aquilo para pegar o braço dele, né? Fiz um primeiro round ali que, né, tomei um calor no primeiro round, um calor, até o mestre Luiz Alves Mesquita brincar, falou, meu filho, tá parecendo 10 PMs batendo no funkeiro aí. Você tá tomando um atraso, você tomou um atraso. Ele tinha essa brincadeira comigo no primeiro round, a gente conversava no corner, você tem que ir para cima, tem que fechar. E a gente fez estratégia errada no primeiro round, né? Era ficar na distância, e na distância o jogador canhoto, né, o lutador canhoto, ele joga melhor. Né? Então, quando eu parti para cima, encurtei a distância, consegui colocar a luta para baixo, dei um bom giro no double leg ali, e por cima consegui, né, castigar ele até ele forçar ele a um erro, que ele meio que saía esticando o braço ali. Fui feliz, segurei o braço e parti para a finalização. Com certeza, uma das grandes finalizações da minha vida ali. Peguei o título interino do Pride novamente. Foram 2 conquistas no Pride, né, com essa. Em 2008, né, outro grande momento histórico da sua vida, que foi o cinturão do UFC, né, que você conseguiu o cinturão interino ao vencer o Tim Sylvia, né, aquela finalização épica que você teve ali no terceiro round. E antes disso, você venceu o Hit Hearing, né, que com certeza foi o seu maior freguês assim no mundo da luta, que você lutou com ele 3 vezes, venceu as 3 vezes. Conta um pouco pra gente, né, daquela emoção que você teve depois de fazer história no Japão, no Pride, conseguir também a glória dentro do UFC. Conta um pouco pra gente sobre aquela luta com o Tim Sylvia e como que também você conseguiu tirar forças ali para no final da luta conseguir ter a concentração, ter a calma e a precisão para buscar a finalização perfeita como você conseguiu. Então, com o Hit Herring foi uma mudança, foi uma grande luta, já estamos enfrentando ele 3 vezes. Eu sabia que eu poderia ganhar aquela luta, mas, né, mantive a distância, mantive a calma. O Hit Herring me deu um knockdown ali no primeiro round. Foi no Texas, né, essa luta aguardada, mudar para o UFC, regras novas, lutar no cage, aquela pressão de uma arena mais próxima, né, apesar de menos gente. O UFC é uma gritaria, né? O público toma teu boné ali na entrada do octagon, então o público te toca. É pisar num lugar diferente. Mantive a calma, ganhei a primeira luta, fui para lutar com o Tim Sylvia, que era um cara bem mais alto, defendia muito bem as quedas, mas a gente tinha treinado aquela posição de meia guarda ali, uma raspagem de meia guarda que eu fazia muito bem. A gente treinou aquilo milhares de vezes. Eu, o Daniel Valverde, né, da Master MMA, o mestre Amaury Bittet, a gente fez aquela mesma sequência que a gente fez ali na luta, foi a sequência que eu fazia todos os dias no treino, conseguimos encaixar ela, sabia que poderia ser feliz ela levando a luta para o chão, demorou um pouco para levar, sofri um castigo ali nos 2 primeiros rounds,
mas consegui o grande momento, né, e com a excelente finalização ganhei o título interino, que até então não era interino, seria o título lineado, né, mas com a volta do Randy Couture, ele se tornou o título interino. Até então seria o título lineado do UFC. A glória sempre, eu entrei no MMA vendo as lutas do Royce Gracie, lutar no UFC era um grande sonho para mim, conquistar um título do UFC também foi um grande sonho, e foi isso, um grande dia pra gente. Minotauro, vamos falar de dois momentos históricos dentro da sua carreira. Um momento de vitória e o outro uma derrota. Primeiro, gostaria que você falasse sobre essas duas lutas em particular. Foi a sua vitória no UFC 134 no Rio de Janeiro contra o Brandon Schaub, em que você vinha do histórico de lesões. Enfim, claramente você estava você não estava no seu melhor momento, você vinha de recuperações, enfim, muita gente já não acreditava, e você foi lá, mostrou aquela raça, aquele coração de sempre, conseguiu vencer o Brandon por nocaute. Conta um pouco pra gente da emoção daquele dia, depois de tudo que você passou, as lesões, enfim, a recuperação difícil que você teve. E o outro momento foi a sua luta contra o Frank Mir, a segunda luta em que você estava vencendo a luta em pé, né? Tava massacrando o Frank Mir, e muitos acham que você errou em ter trocado o nocaute, que estava praticamente garantido, por uma finalização. O que passou na sua cabeça na hora? Muita gente nessa dúvida, poxa, Minotauro já estava nocauteando o Frank Mir, deu a impressão que você levou pro pessoal, que você quis finalizá-lo de qualquer maneira, assim, você queria vencer por finalização. Qual que era o seu plano naquela luta contra o Frank Mir? E se de fato você trocou ali o nocaute por uma finalização? Meu amigo, a luta contra o Brandon Schaub vinha de cirurgia, né, do cruzado anterior, né, no quadril do lado esquerdo, quadril do lado direito, fiz a mesma cirurgia que o Guga fez aí nos dois lados do quadril, né, foi bem puxado, 3 cirurgias seguidas, 1 ano e 3 meses de recuperação, praticamente na sala de fisioterapia, né, partindo do momento que eu fiz a minha segunda cirurgia no quadril, em dezembro, até a luta em outubro, eu tinha um protocolo de 740 horas de fisioterapia a fazer, a estar apto a lutar, fora o treinamento que eu teria que fazer. Foi assim, muita correria, né? Aquele treinamento. Tive o apoio da doutora Ângela Cortes, foi importantíssima, uma grande fisioterapeuta aí do Rio de Janeiro. Super indico, assim, a papa do quadril no Brasil e no mundo. Foi indicado pelos melhores cirurgiões aí o Mark Filipon a fazer cirurgia ou a fazer a fisioterapia e a recuperação com ela, para aceitar isso aí. Ela foi uma guerreiraça aí comigo, fizemos esse excelente trabalho, até, se eu te falar, estava de muleta até 3 meses antes da luta. Tirei a muleta, comecei a fazer os primeiros treinos, não consegui treinar bem até 3, 4 semanas antes da luta, que eu conseguisse fazer as minhas primeiras entradas de queda. Foi um grande desafio, né? Conseguimos aí, mas eu tinha uma estratégia muito boa. Eu tinha duas opções. Eu poderia, né, entrar as quedas e confundir ele não esperava também os golpes de encontro. Então estava mexendo, movimentando a cabeça e dando os golpes, bons golpes de encontro. Esperei o uppercut que ele geralmente dava quando ele estava acuado. Bom momento, né? Peguei o Dória e o Cigano ali, a gente treinou muito antes da luta. Posso falar assim, sem tirar nem pôr, todas as minhas finalizações foram as que eu treinei no vestiário. E a gente treinou muito aquele golpe de encontro antes de entrar na luta no vestiário. Eu, o Anderson Silva, o Cigano, o Dória, né? E consegui aplicar ali. Para mim foi uma grande superação, foi um grande dia. Agora, indo para a segunda luta, ainda no mesmo ano, eu estava numa fase muito boa, um boxe muito bom, uma trocação super afiada, consegui acertar, né, o Frank Mir algumas vezes, ele estava tonto, né, e quando eu parti pro knockdown, ele estava ali na lateral, batendo na cabeça dele, meu amigo, eu ofereço aquela derrota ali ao Ebedin, que tem mania de pular na frente o tempo inteiro. Ficou, se você assistir a luta aí, tu vai parar e vai ver o replay. Ficou pulando na minha frente, pulando na lateral, falando que eu estava batendo atrás da cabeça dele, não estava. E isso atrapalha o lutador, né? Eu considero o cara que
que nem um jogo de futebol. Você vai driblar o cara e na hora de fazer o gol, o juiz está na tua frente, você não consegue fazer o gol. Então eu perdi, eu mudei a estratégia, tive que mudar, tinha um juiz gritando ali em cima de mim e realmente me atrapalhou bastante. Não trocaria a finalização para um nocaute que estava dado, estava vendo ele com o olho virado naquela situação, mas a situação realmente foi uma pessoa em cima de mim. Você tem alguns produtos licenciados, como um energético, além de ter a Tim Nogueira junto com seu irmão desde 2009. Fala um pouco para a gente dos seus principais projetos no momento. Fale também sobre os seus produtos, o energético, enfim. Conta um pouco para a gente dessas suas atividades que você faz fora do mundo da luta. Quando você encerrou a sua carreira, você passou a fazer essas atividades. Conta um pouco para a gente sobre essas principais atividades que você tem. Hoje em dia, me tornei ali em 2015 como embaixador do UFC no Brasil. É um dos trabalhos que eu faço, trabalho com comunicação de atletas, né, do UFC. Sou uma ponte ali entre os atletas e a empresa também, né, procura auxiliar ali. Eu e o Denis Martins, a Cláudia Gadelha, hoje em dia está trabalhando também com os atletas do UFCPR nos Estados Unidos. A gente tem uma equipe que assessora os atletas brasileiros, uma equipe boa, bem estruturada, assessora os atletas brasileiros que vão nos representar fora do Brasil. Também, né, nós montamos em 2011 uma marca, né, chamada Minotauro Energy Drink, que hoje é o energético PET, energético em garrafa, mais vendido do estado do Rio de Janeiro. A gente chega a vender aí 100 mil pacotes com 6 unidades de 2 litros, 1.200.000 litros de energético no estado do Rio de Janeiro. Estamos vendendo também em São Paulo, atingindo algumas das grandes redes como Açaí, né, Roldão, né, grandes redes aí de supermercadistas de atacado. Também, né, estamos cadastrados aí nas Pão de Açúcar, né, grandes redes de supermercado. É um grande projeto e também temos projetos sociais, o Instituto Irmãos Nogueira. A gente atende aí muitos núcleos, estão abrindo aí em Vitória Conquista, no interior da Bahia, mais alguns núcleos do nosso instituto. No Rio de Janeiro já atendemos aí 7 comunidades desde 2011, né, atendemos 7 comunidades: Terreirão, Nova Iguaçu, Bangu, Gramacho, né, e a gente está espalhando né, para a Bahia também, espalhando esses polos de projetos sociais. E um grande, né, trabalho que a gente está fazendo no momento é implantar as artes marciais nas escolas públicas. Então, na cidade de Maceió, a gente está aí, começou um trabalho há pouco mais de um mês, estamos implantando aí, os garotos estão treinando judô, jiu-jitsu, boxe e muay thai nas escolas públicas de Maceió. São quase 6 mil alunos. A gente inaugurou o projeto pouco mais de 10 dias em Várzea Grande, a segunda maior cidade, né, do estado do Mato Grosso, né, muito perto de Cuiabá ali. Mais 5.800 alunos, mais 14 escolas estão praticando artes marciais no horário da educação física, né? Então é um trabalho assim fantástico, um legado que a gente está conseguindo passar. A gente vai implantar em Vitória Conquista e Barra do Choça, 2 cidades na Bahia dentro em breve. Algumas cidades de São Paulo a gente vai implantar aí no segundo semestre. Então, meu amigo, como os Estados Unidos têm o wrestling, né, na escola pública, o Brasil está acontecendo aulas de jiu-jitsu, judô, boxe, muay thai nas escolas públicas do Brasil. Tá, talvez o maior projeto aí da minha carreira é conseguir passar esse legado que a gente tem das artes marciais, os benefícios que a gente teve aí com personalidade, né? Não é um projeto para formar lutadores, mas sim formar o caráter dessas crianças, né? Então, um projetaço, e esse projeto se chama Esportes para Além das Fronteiras, dizendo assim que não há fronteiras para o garoto que sonha, né, em ser um vencedor na vida. Poxa, Minotauro, sem palavras, né, poder entrevistar você aqui pro canal MMA Debate de Belo Horizonte. Conversar com você é uma honra, né, um dos momentos mais épicos da minha trajetória.
né? Um ídolo, ídolo máximo, tanto é pela sua história dentro do ringue, do cage, como fora também. Todo mundo sabe da pessoa simples, bacana que você é, que ajuda muitas pessoas, né? Uma pessoa que tem um coração muito grande. Então saiba que todo brasileiro tem um respeito e um carinho muito grande pela sua história, tudo que você fez pelo nosso país. Então ter conversado com você foi uma honra absurda. Eu gostaria que você deixasse seu recado final para os seus fãs de Belo Horizonte e os seus fãs do Brasil inteiro. Muito obrigado, Lenda. Os... Valeu, meus amigos que escutaram esse excelente programa, excelentes perguntas, né? Falando um pouco da minha carreira aí, essa trajetória nas artes marciais. E eu agradeço a todos os fãs aí de BH e de todo o Brasil que estão escutando esse programa. Desejo sucesso, né? Sucesso a vocês, sucesso ao canal, né? Muito obrigado aí pela grande entrevista aí. Um abraço a todos vocês. E minha mãe é mineira, né? Já morei em Belo Horizonte um tempo também, né? Tenho muito carinho pelas pessoas daí. Muito obrigado pela entrevista. Fica com Deus todos vocês.